Diferenças entre o secundário e a universidade. Perguntei aos universitários no Instagram quais é que eles achavam que eram as maiores diferenças entre o secundário e a universidade. Olá, o meu nome é Rafael Vieira e ajudo futuros e atuais universitários. E hoje vamos então falar sobre as diferenças entre o secundário e a universidade. Então, eu, melhor do que as dizer só eu, ou do que vou contactando com os estudantes, perguntei-lhes logo diretamente no Instagram do podcast universitário, que se tu ainda não segues, não sei o que é que estás à espera, e pus-me uma caixinha nas histórias a perguntar então quais é que eram as maiores diferenças que eles tinham sentido quando entraram para o ensino superior. E algumas deram bastante piada. Dentro da desgraça, não é? Rir dentro da desgraça, digamos, um bocado. Então, eu vou começar por dizer que foram mais ditas, depois tentar explicar um bocadinho e juntar algumas das minhas. Algumas das que eu considero também importantes. E vamos começar já pela carga horária. Variou muitas estas opiniões nas respostas à caixa que eu pus nas stories do Instagram e a verdade é essa, que vai variar. Há cursos que têm muito mais parte prática, laboratorial. Há cursos que têm muito mais parte prática e então faz com que tenham um bocadinho mais de carga horária. É normal e isso vê-se nos episódios dos cursos. Não sabes o que é que eu estou a falar? Aqui no canal, no podcast universitário, tens na aba em direto todos os lives que eu fiz de cursos. Sim, malta dos próprios cursos, licenciaturas ou mestrados, vieram falar sobre eles, para te dar a conhecer, para tu perceber se é aquilo que tu queres, que é aquilo que não queres, se é uma área que te interessa ou não, etc. Portanto, é só ver aqui no canal e para isso precisas subscrever. Opá, não é? Não é? Estás à espera de quê? Então, a carga horária pode variar um bocadinho, daí ter havido vários tipos de opiniões, uns já achavam que tinham carga horária mais livre do que no secundário, outros que achavam que tinham um bocadinho mais pesada, é perfeitamente normal. Agora, outras coisas que foram completamente unânimes, e uma delas foi o ambiente. E com o ambiente a malta quer dizer da vida académica, dos copos, na própria instituição, é completamente diferente, é verdade. Porquê? Porque a malta está, entre aspas, mais livre, ou seja, está com maior liberdade, foi uma das outras coisas que a malta falou também e que já vou à parte possivelmente negativa em relação a isso, mas que o ambiente é completamente diferente, todos temos outra maturidade naquela altura, a bem ou mal acabamos por ganhá-la, não é, na verdade, mas há um cheirinho a estudante, digamos, de muitas partes do país e que a malta está com outra vontade, há outro ambiente, há logo, ou está uma tuna a tocar, ou está uma malta a fazer atividades da associação de estudantes, ou da praia, ou do núcleo de estudantes, estão a pôr música a colar, estão a malta na conversa e na risota ali mais ao canto, pá, seja o que for, pá, sente-se. Isso é daquelas coisas que é difícil de escrever, não é? Como muitas vezes já me perguntaram da descrição do espírito universitário, do espírito do estudante no ensino superior, é diferente e é difícil de descrever com palavras, é sentindo. E se tu achas o mesmo, pá, também diz-me aqui nos comentários, ou se não, se conseguires descrever esse espírito universitário, também me diz aqui nos comentários, todo o gosto em ouvir e até partilhar com a malta no Instagram. Depois, em relação a esta liberdade, aquilo que se falava, que a malta falou especificamente em mais autonomia, mais liberdade e mais independência. E houve malta, lá está, a falar simplesmente pelo lado positivo, e houve malta a dizer, oi, mas isto pode ter o seu quê, não é? Pode não ser bem uma coisa 100% boa. E algumas das frases que utilizadas foram, eu até vou ler, a Uni deixa-te mais espaço para ti e a tua organização. Foi uma das respostas que eu tive no Instagram. E é verdade, a bem ou a mal, tens de desemmerdar, não é? Como se chama dizer, tens de desenrascar como um montuga. Seja porque os teus horários, obviamente, se fores um estudante deslocado, ninguém vai lá estar a bater à portinha para tu ires para as aulas, não é? Ou para te obrigar a, entre aspas, a estudar. Outra frase que a malta também usou foi não ter ninguém a chatear para prestar atenção às aulas. Obviamente, como lá está, entramos já pelo menos com 17 ou 18 anos, temos outra maturidade, é suposto que não tenha que andar lá alguém, e que as pessoas não são nossos pais, não é lá andar a chatear para nós estarmos aí com atenção às aulas, certo? Pá, está lá, a maioria é, tipo, está lá quem quer, não é? Na verdade, não é suposto, os professores têm que estar-se a chatear se estás com atenção às aulas ou não. Mas em relação a esta questão das faltas, não é? E posso já deixar esta outra diferença, e que a malta também falou sobre isso nas respostas à pergunta que eu pus nas histórias do Instagram, que é, a malta lá está aí, pronto, e não tens faltas, e outra aí, tu tens algumas faltas. Porque é isso que basicamente que existe. Eu, por exemplo, eu não tinha faltas nenhumas. Eu podia faltar a todas as aulas. Era o recomendado. Claro que não é? E foi isso que eu fiz, não é? Claro, eu não sou nenhum santo. Claro que eu faltei a elas. Tal como também muita malta faz, e é aquela gestão que tu, com o andar da carruagem, vais perceber que nem sempre pode valer a pena ir a algumas aulas. Mas isto depois é contigo gerir esta situação, porque estás mais apertado de fazer este trabalho ou aquele trabalho, ou estudar para aquele exame, só vais para uma aula teórica onde o professor só lê os slides, aquele tipo de coisas que tu aos poucos vais percebendo. Mas então há malta que tem uma percentagem de faltas total na cadeira inteira, há malta que só tem uma percentagem de faltas nas aulas práticas ou nas teóricas, ou seja o que for, e isso, se ainda não estás, quando entrares no ensino superior, pá, em cada cadeira pode
ser diferente e os professores vão na primeira, segunda, terceira aula, pá, eles explicam isso, mostram como é que funciona para tu teres cuidado, porque reprovando por faltas, para o ano a mais. Se ao longo da conversa tiveres outras diferenças que eu não tenha dito, não te esqueças de deixar nos comentários, está bem? Há aqui uma que eu vou só ler, que isto não é a mesma diferença, mas eu tenho que ler esta. Do secundário, sabes o que é que estás a fazer, mais ou menos, versus na universidade, estás à toa, mas um dia dá certo. Eu gostei muito, que isto resume muito, é verdade. E é perfeitamente normal, eu estou-me a rir, a malta não levei a mal, alguns estão um bocado assustados com estas coisas, mas é perfeitamente normal, porque isto é um riso de identificação. Certamente os universitários que estão desse lado estão-se a rir com a mesma identificação. Porque, pá, por muito que eu dê aqui muitas dicas e tente ajudar a malta ao máximo, há sempre aquelas coisas que tu só passando por elas, só estando ali, a tua capacidade de desenrasque vai sendo desafiada. Perfeitamente normal que nos primeiros tempos há algumas coisas que andamos ali um bocado à toa, não é? Mas é verdade, e como ele disse, ou ela disse, já não me lembro quem é que respondeu, mas que muito bem, um dia vai dar certo. Com estas dicas, acredita que eu te estou a dar neste vídeo e noutros vídeos aqui no canal e no Instagram do podcast universitário, opa, podes ter a certeza que vais estar muito mais preparado. E eu não falo disto de cor, é do feedback que todos os estudantes têm dado nos últimos mais de 3 anos de projeto, portanto muito obrigado a todos também por continuarem desse lado. Uma coisa muito específica que a malta falou e que eu gostei bastante desta resposta, que foi: na universidade é muito melhor porque filtras os gostos e realmente estudas o que mais gostas. Sem dúvida nenhuma. Notei na malta também que vai conversando comigo e que na comunidade do Discord, por exemplo, malta que está para entrar e depois entra, é a tua própria motivação para estudar. Pá, não vai ser em todas as cadeiras, não. Toda a gente sabe que é assim que... cadeiras são as disciplinas chamadas unidades curriculares, os universitários chamam de cadeiras no ensino superior. Mas sem dúvida que ao ser algo mais específico e tu gostaste, e que espero, por favor, que tu escolhas o que gostas, não que o pai, que a mãe, que o tio, que a prima, que o professor, que o outro mandou do bitite, não. Tu achas que gostas. Porquê? Porque investigaste sobre o curso no site das instituições, viste os episódios dos cursos aqui da área que tu gostas para ter a certeza dos que mais gostas, dos que menos gostas, para pôr as 6 opções informadas, estás consciente. Porque com mais informação, mais certezas vais ter para escolher o curso. Nunca vai ser 100%. Todos sabemos que nunca é 100%, até passamos por as coisas, não é? Mas acredita, vai fazer a diferença se te preparares para fazer esta escolha, e esta escolha sendo muito mais aproximada efetivamente do que tu possas gostar, vai ser muito, mas muito mais fácil depois fazer o curso, porque depois ficas com aquela angústia, com aquela frustração de estás a fazer algo que não gostas. Isso, das duas uma, vais desistir mais cedo ou mais tarde e vais estar descontente, triste, e afeta-te tudo um pouco, inclusive a saúde mental. Depois uma coisa que a malta também bateu um bocado, e é verdade, é uma das coisas que eu também é preciso ficar bem ciente, que é, por muito lá está, que seja uma coisa que tu mais gostas e que pode se tornar um bocadinho mais fácil nesse sentido, opa, estás a subir um nível de dificuldade, certo? Estás a ir para uma licenciatura e por isso não esperes que a dificuldade seja menor. E é isto para chegar àquilo que a malta mais disse, sem dúvida nenhuma: a quantidade de matéria e de trabalhos. Houve malta a fazer comparações com os exames nacionais, do tipo, a matéria de um exame nacional dás de um mês, seja assim do género, mas isto vai sempre variar, efetivamente, se lá está, qual é o método de avaliação, se por frequências, se é por exame no final, se são mais trabalhos, se são menos trabalhos, se é pelo método PBL ou por módulos. E malta que já assistiu os episódios dos cursos sabe o que é que eu estou a falar, se não sabes, vai assistir. Com o método PBL, nós falamos sobre isso, por exemplo, na área da saúde, os cursos da área da saúde, já muitos têm esse método. Vai sempre depender, mas é verdade. Uma das coisas que faz com que a dificuldade seja maior é a quantidade também de matéria, e daí a organização, o planeamento serem muito importantes para que tu vás estando a par. Ir às aulinhas, gerir aquela partezinha que nós falámos das faltas também, mas gerir também esta parte da matéria para tu não perderes matéria que é dada, não é, também. E depois uma coisa que cada vez menos é uma diferença, na verdade, porque no secundário agora já é muitas escolas têm por semestres e no ensino superior também é por semestres, certo? Exceto lá está, a malta do método PBL que ainda agora falei, que aí pá, por módulos é muito mais contínuo, há muito menos essa subdivisão de semestres, etc. Mas ainda é uma diferença do secundário para o ensino superior. Depois uma coisa que eu acho que a malta fala pouco, mas acho que é importante vocês perceberem, que é, podes ter 1 ou 2 professores por cadeira, por disciplina, por unidade curricular, e ser um da teórica, um da prática, seja o que for, mas até não ser nenhum deles e haver outro, que é o chamado regente da cadeira, que é o responsável pela cadeira, aquela pessoa que qualquer coisa que corra mal, o que é preciso fazer, quem definiu, efetivamente, e tomou a decisão de definir como é que é o método de avaliação daquela cadeira, é o regente
da cadeira. E em relação a professores, é uma coisa que eu também gosto de tocar e que a malta, obviamente, também referiu, mas as opiniões variaram, como é natural, porque a verdade é que aquilo que tudo vos põe na cabeça durante o secundário, de os professores e não vão querer saber de ti, e eles são do piorio e não sei o quê, no ensino superior. Malta, todos nós já tivemos professores do piorio no secundário. Digam lá se não é verdade. Eu tive. Já falei sobre isto até aqui no podcast, desde professores de matemática que queriam bater recordes do Guinness, a professores que queriam influenciar as decisões dos alunos na escolha dos cursos, sem conhecerem os alunos, a professores incríveis que eram quase um segundo pai, uma segunda mãe e que queriam o nosso melhor e que ficavam a conversar connosco nos intervalos quando sentiam que alguma coisa não estava bem. Há todo um range, certo? De tipo de pessoas, que são pessoas, e no ensino superior é diferente. É uma variável aqui que é, em universidades maiores, onde tem turmas muito maiores, há cadeiras em que são 200 estudantes numa sala. Portanto, não estão à espera que eles saibam o nome de todos vocês, certo? Agora, por exemplo, há cadeiras em que são muito menos, ou nas aulas práticas, ou numa escola superior, por exemplo, como eu tive, normalmente as turmas são um bocadinho mais pequenas, de 20 ou 25. Aí, se calhar, o professor já sabe os nomes de todos. Mas não quer dizer que queiram saber tanto de ti na mesma, não é? Até porque, again, estamos no ensino superior, não é suposto que eles sejam os vossos paizinhos, certo? Portanto, sim, pode variar muito e aquele filme todo que nos põe no secundário em relação aos professores é muito fora da realidade porque porque são pessoas. Não te esqueças de subscrever o canal para mais vídeos como este. Muito obrigado a todos que responderam no Instagram. Porta-te mal, também é preciso. Um abraço.